Para dar início a essa série especial, temos Ciro Gomes, candidato do PDT. E o nosso tempo de 1 hora começa a contar a partir de agora. Candidato Ciro Gomes, obrigado pela sua gentileza de aceitar o convite da CBN. Bom dia. Muito bom dia, Milton Jung, muito bom dia, Cássia Godoy. E agradeço eu sim o privilégio de ter sido convidado pela CBN para esse debate. Quero cumprimentar toda a nação brasileira. E o debate, meu caro Milton, é fundamental porque o Brasil está na pior crise da sua história, a mais profunda, a mais complexa e a mais renitente no tempo. São quase 11 anos sem crescer nada e a miséria explodindo com fome e carestia de volta no lado dos brasileiros. E nós não acharemos o bom diagnóstico para esse terrível problema e muito menos acharemos as soluções se não trocarmos ideias. Por isso eu lamento muito que os candidatos que hoje ponteiam na pesquisa, o Lula e o Bolsonaro, recusem um convite tão importante quanto aqueles que vocês fizeram e agradeço muito o privilégio de falar ao povo brasileiro. E me permita apenas lembrar, então, o nosso ouvinte aqui, Ciro Gomes, que concorre pela 4ª vez à presidência da República, tem aí conhecida trajetória política, já foi ministro, governador, deputado federal, deputado estadual, atuou na iniciativa privada, tem se destacado nas pesquisas eleitorais como candidato com maior intenção de votos depois de Lula e Bolsonaro. E essa entrevista aqui que nós já iniciamos está à sua disposição também no Globoplay e no canal da CBN no YouTube, em imagens para você aproveitar. Bom, candidato, o senhor já disse aí, nós temos uma enorme dificuldade em enfrentar nesse Brasil e os problemas são extremamente complexos. Por isso eu vou pedir um favor ao senhor e quase que um desafio para o senhor logo na abertura dessa entrevista. Que o senhor considere, assim, eleja um problema que o senhor considere prioritário para ser enfrentado já no dia 1º de janeiro de 2023 e nos responda qual a solução que o seu plano de governo, que foi colocado todo em um livro do Projeto Nacional, O Dever da Esperança, e eu lhe pergunto então qual é esse desafio e qual é a solução para enfrentar esse problema. O desafio é a miséria e a forma de enfrentar é retomar o desenvolvimento do Brasil e a institucionalidade capaz de fazer distribuição de renda. Só assim nós vamos resolver o problema. Isso se desdobra em várias questões. O crédito popular colapsado é a política pública que é mais urgente e mais breve de ser feita. Deixa eu lhe dar os números. Hoje, 77,8% das famílias brasileiras estão no limite recorde de endividamento. Isso significa que 65 milhões de pessoas estão hoje humilhadas no SPC, banidas do crédito. Ora, sem crédito, sem renda e sem emprego, que é a condição estratégica da economia brasileira, hoje há um colapso do consumo das famílias. E esse é o principal motor de ativação da economia. Ninguém precisa ser economista para entender. Se as famílias consomem, o comércio vende mais, contrata mais gente. Se contrata mais gente e vende mais, encomenda mais da indústria. E esta, por sua vez, com mais encomenda, contrata mais gente e encomenda mais da matéria-prima. Eu sou telegráfico nisso, mas o Brasil só terá emprego e renda depois de retomarmos o desenvolvimento. Aonde podemos fazer e devemos fazer uma política? Na questão do crédito. O mesmo vale para as empresas, que é o segundo motor da atividade econômica. As empresas brasileiras estão, 6 milhões delas no SPC. 6 milhões de empresas estão no SPC na antessala da falência. Também aqui é preciso um esforço, né, em apoio às empresas brasileiras, dado que o governo tem lhes imposto há 30 anos a pior taxa de juros do mundo. Depois você tem o investimento público. Aí sim nós podemos mais brevemente acelerar uma subida na favela, reestruturação fundiária, papel da terra, construção civil, retomada de 12 mil obras paradas. Isso permite visualizar alguns milhões de empregos também num prazo razoável. E na sequência uma retomada do processo de industrialização que foi interrompido no Brasil. Em qualquer circunstância, enfrentar a inflação também parece ser uma grande urgência. Candidato, o senhor citou esse tripé do crédito, da renda e do emprego. Eu quero me deter nesse último tópico, o tópico do emprego. Em ocasiões anteriores, o senhor já falou da possibilidade de criar 5 milhões de postos de trabalho em um período de 2 anos. Como é possível fazer isso? Bom, eu meio que dei as pistas agora nessa primeira resposta, que eu estou tentando ser o mais prático e objetivo, embora sejam assuntos complexos. Mas os milhões de empregos que nós podemos fazer com a brevidade necessária, no caso 2 anos, 5 milhões de empregos, é uma meta muito bem estudada. Aqui o centro é a retomada da construção civil.
Por quê? Porque a construção civil ela contrata mais rapidamente, sem maior exigência de qualificação, não importa do estrangeiro nenhum dos insumos que podem gerar desequilíbrios na nossa já combalida nosso combalido balanço de pagamentos. Hoje existem 14 mil obras paradas no Brasil. Qual é a característica delas? Já passaram pelo penoso processo de licitação, já passaram pelo burocrático processo de licenciamento ambiental e estão paralisadas basicamente pela desconstrução dos fluxos de investimento do governo federal, que estão reduzidos a próximo de zero, e esse próximo de zero estão entregues ao Centrão para a roubalheira mais generalizada que eu já vi, e olha que eu já vi muita roubalheira nessa sofrida República Brasileira. Portanto, por aqui nós temos uma frente de empregabilidade muito importante. Com prazo de maturação um pouco mais lento, é uma retomada da indústria brasileira em alguns complexos exemplares. Eu não cito esse de forma exaustiva, mas apenas para dar exemplos. O Brasil, antes da pandemia, e continuamos, importa do estrangeiro 17 bilhões de dólares no complexo industrial da saúde. Nós vimos agora na pandemia, fármacos, químicos, próteses, cama de hospital, respiradores artificiais, EPI, que são os equipamentos de proteção individual, tudo gerando emprego com um tostão precioso e precário do Brasil no estrangeiro. Com a compra governamental, que é uma ferramenta disponível para o status de a nação em desenvolvimento que o Brasil tem na Organização Mundial do Comércio, nós podemos também, a médio prazo, estabelecer um grande complexo industrial da saúde, não é porque a tecnologia, que 80% já é patente vencida, e a escala é dada pelo mercado doméstico e a ferramenta é a compra governamental. A mesma coisa no complexo industrial do agronegócio, por exemplo, agora os fertilizantes dobraram de preço, porque o Brasil criminosamente destruiu a sua indústria de insumos, tanto adubos quanto defensivos, e estamos importando do estrangeiro, sendo nós uma das agriculturas mais competitivas do planeta Terra. A mesma coisa o complexo industrial da defesa e, criminosamente, eu creio que nós voltaremos a conversar sobre isso, o complexo industrial do petróleo, gás e das energias renováveis, onde o Brasil tem uma vantagem comparativa que nós estamos desprezando para gerar empregos de grande qualidade da nossa economia. Candidato, na sua resposta, o senhor colocou como primeiro passo para abrir essas vagas de emprego a retomada das 14 mil obras públicas às quais o senhor se referiu que estão paralisadas. Mas aí o senhor vai ter um impedimento logo no início, pelo menos num primeiro ano, porque com as contas públicas no estado que estão, de onde vai ter o dinheiro para fazer esse investimento tão rapidamente assim, já que esse é o primeiro passo? Essa é a pergunta-chave que deveria distinguir no voto do cidadão brasileiro quem merece e quem não merece confiança. Porque prometer, seja o que for no Brasil, sem considerar o colapso absoluto, radical, inédito da falência das contas públicas, ou é um despreparado ou um mentiroso. No caso, o Bolsonaro merece, para mim, da minha opinião, a característica de despreparado e mentiroso, e o Lula o de mentiroso, porque o Lula sabe bastante bem que o país está absolutamente falido sob o ponto de vista estratégico. Eu tenho uma proposta com muitos detalhes, e vocês me interrompam se eu estiver cansando a audiência, e posso ficar só em alguns exemplos. Mas eu tenho estimados 3 trilhões de reais em 10 anos para fazer frente a esse projeto nacional de desenvolvimento e virar o jogo. 3 trilhões de reais em 10 anos significa 300 bilhões de reais livres, portanto, nós temos que tratar a questão do teto de gastos para o investimento e uma parte disso para diminuir os impostos que incidem de forma injusta e perversa sobre o consumo das camadas populares mais pobres do Brasil. Quais são os primeiros caminhos? Cortar 20% de todas as renúncias fiscais no Brasil. Elas oscilam hoje, que é imposto devido, mas que o governo, por uma série de favores, muitos deles sem nenhuma contrapartida, vai dispensando de cobrar. 20% de 350 bilhões dá 70 bilhões de reais por ano. Então, 70 bilhões de reais por ano é simplesmente 3 vezes quase o que nós vamos ter para investimento no ano de 2022. Hoje está em 22, 23 bilhões de reais, o que resta para investimento e tudo entregue ao tal Centrão, numa tal de emenda do relator, que é a institucionalização do clientelismo e da roubalheira mais despudorada da qual eu tenho notícia nessa sofrida pátria. Então, cortar, vou dar alguns exemplos para as pessoas entenderem o que é. A cesta básica brasileira, teoricamente, não devia cobrar impostos, que subiu hoje quase 30% aí para a população mais pobre do Brasil, que tem um salário mínimo com o pior poder de compra dos últimos 20 anos. Olha, a vida do nosso povo é absolutamente difícil. Pois bem, a pretexto de não cobrar imposto na cesta básica, os diversos lobbies acabaram introduzindo 36 produtos absolutamente de luxo,
que o nosso povo só toma notícia dele nas belíssimas novelas da Globo, se não for o Pantanal que passa-se no nosso interior, né, do Centro-Oeste. Portanto, só nas casas de luxo, filé, salmão, queijo suíço, por exemplo. A soma disso, meu caro Milton, dá 8 bilhões de reais por ano. Só para a população ter ideia, com 8 bilhões de reais por ano, eu coloco 1 milhão de crianças das periferias numa creche em tempo integral para a classe média e usar sem precisar dever nada a nenhuma creche de rico em qualquer lugar do Brasil. Isso é 8 mil reais per capita, é uma creche de primeira linha em qualquer lugar do Brasil, mesmo na cidade de custo de vida mais caro, como São Paulo, Rio e Belo Horizonte, ou Salvador, ou Recife. Então, veja, esse conjunto de renúncias fiscais, que são 350, se eu corto 20%, criteriosamente, eu já sei onde cortar, dá 70 bilhões na primeira hora. É evidente que se eu liberto esse dinheiro, eu tenho que libertá-lo para o investimento e para abater impostos. Mas eu tenho outras propostas. Por exemplo, uma tributação de 0,5%, portanto, extremamente moderada, apenas 50 centavos a cada 100 reais nas grandes riquezas, nas grandes patrimônios superiores a 20 milhões de reais. Com isso, eu arrecado entre 60 e 65 bilhões de reais por ano e atinge apenas 58 mil contribuintes. Uma pequena regulação no IOF impede qualquer mistificação de Lula e Bolsonaro, que dizem que se esse tributo for cobrado, haverá fuga de capitais. Basta que você tire o IOF de 0,38, como é hoje, para 0,50, fazendo a alíquota equivalente, os custos de transferência serão muito menos generosos e a gente vai arrecadar esse dinheiro. Depois você tem alguns caminhos ainda de modernidade em que, por exemplo, a tributação de imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais, que o mundo inteiro cobra, com exceção, eu soube agora, da Colômbia, que antes cobrava e talvez vai voltar a cobrar, e da pequena Estônia. O Brasil não cobra. Eu já fui ministro da Fazenda e cobrei. Nós não estamos falando aqui do reinvestimento nas empresas. É só aquilo que, na pessoa física, o empresário saca da empresa para o seu patrimônio pessoal. Ora, por que o assalariado recolhe 27,5% e o empresário bota 500 milhões, 1 bilhão e 500 milhões de reais de dividendo no bolso, como os lucros exorbitantes da Petrobras, e não paga nem um centavo de imposto? Com isso, eu arrecado mais 70 bilhões de reais. E por aí, eu posso lhe demonstrar os tais 300 bilhões com relativa facilidade. Deixa eu colocar na nossa conversa aqui, nossa comentarista Miriam Leitão. Bom dia para você, Miriam. Bom dia, Milton. Bom dia, candidato Ciro Gomes. É um prazer falar com o senhor. Eu quero ir para a política. Sei que eu sou de economia, o senhor também, mas vou para a política porque eu acho que tem uma emergência. O governo Bolsonaro tem feito sucessivos ataques à democracia, né? Em alguns casos, inclusive, tem a ajuda do comando de Forças Armadas ou de generais específicos, porque eles soltam notas ambíguas ou fazem declarações ou fazem também notas que embutem ameaças, né? Então, eu queria saber o seguinte, né? Com essa insistência do governo Bolsonaro e das lideranças militares em atacar a democracia, o TSE, como é que o senhor avalia o risco que o Brasil corre hoje, a democracia brasileira corre hoje, candidato? Deixa eu lhe cumprimentar com grande alegria, uma das jornalistas mais qualificadas que eu tenho o privilégio e a honra de conhecer já há um bom par de décadas, ou uma boa trinca de décadas, sempre com respeito e muita admiração, apesar de você ter começado muito jovem, né? Então, deixa eu lhe dizer, eu vejo isso com uma certa contradição, Miriam, deixa eu explicar para você com o meu coração. Eu acho que na cabeça do Bolsonaro está o delírio de um golpe. Mas na condição prática, objetiva, seja doméstica, seja estrangeira, da comunidade internacional, eu não vejo a menor possibilidade desse delírio bolsonarista prosperar. Vamos lá, a gente sabe como é que as coisas aconteceram no passado, ali nos anos 50, 60, 70, em que a Guerra Fria não permitia que houvesse nuances, não é? Então, o que aconteceu no mundo foi que, por exemplo, em 64, havia os 3 governadores dos 3 principais estados em favor do golpe militar, né? Adhemar de Barros, Magalhães Pinto e Carlos Lacerda. Os 3 do São Paulo, Rio e Minas Gerais em favor, para não dizer perifericamente, muitos outros. A Igreja Católica, pela sua cúpula, estava também em favor do golpe, pela propaganda anticomunista. Né? A grande mídia brasileira, unânime, toda ela pelo golpe, também pelas mesmas motivações da Guerra Fria. E no cenário internacional, você tinha um creio-morre
em que os partidos comunistas, teleguiados pela União Soviética, propunham claramente, não é, a revogação da democracia liberal no Ocidente, e ali tinha acontecido, na iminência de 64, 62, a crise dos mísseis, em que quase fomos à hecatombe nuclear. Nada disso existe hoje mais, nem no Brasil, nem lá fora. Se existe meia dúzia de tarados, isso infelizmente existe. Eu descobri que é um traço comum entre esses generais de pijama que cercam o Bolsonaro e dão corda nele nesses delírios golpistas. Eles eram todos jovens oficiais da corte do general Silvio Frota, que era uma pessoa completamente fascista e que considerava o general Ernesto Geisel um comunista, e atentaram um golpe naquela data contra o próprio general Geisel. E essa gente toda está mofada, está apodrecida, e deviam ser chamados a responder pelo caos institucional e pela perda da soberania no território brasileiro, da Amazônia, por exemplo, e nas periferias das cidades, onde quem manda e desmanda são as facções criminosas. Eu queria só retornar a essa questão, focando na questão militar. O senhor falou do comportamento dos generais de pijama, e é isso mesmo, né? Eles estão fora. Mas tem os comandantes de tropas, que de vez em quando também fazem notas, o Exército faz nota, com seus comandantes que comandam, portanto, tropas que estão na ativa. E eles têm feito notas insistentes contra a democracia ou de forma ambígua. Nesse caso, eu queria especificamente perguntar a sua opinião sobre a reação, a maneira como o Exército está tratando a relação com o TSE. Se isso aí não é uma questão anômala. É completamente anômala e deriva do estado de anomia em que se encontra a República Brasileira. Isso não é de agora. Infelizmente, o processo de formação e o processo de promoção da cúpula das Forças Armadas, especialmente do Exército Brasileiro, é uma responsabilidade da omissão do PT, do Lula, do Fernando Henrique, ou seja, os democratas brasileiros não tivemos o devido cuidado, não é, de fazer um processo de mudança em diálogo com as forças militares, para demonstrar para eles que eles são elementos essenciais a um projeto nacional de desenvolvimento. O país precisa de um projeto de defesa moderno, com capacidade dissuasória. Eu defendo isso com todas as letras, portanto, não há em mim nenhum estigma, nenhum preconceito, mas é preciso acabar de uma vez por todas com essa excrescência histórica de que cúpula das Forças Armadas se atribui um papel tutelar sobre a democracia do Brasil, sobre a República Brasileira. Isso tem que ser revogado de uma vez por todas no processo de formação dos militares, porque não é por maldade. Eles foram formados assim, eles ainda hoje são formados assim. Como é que se explica que um general como Pazuello, um incompetente, pelo menos omisso em relação à ladroeira nas vacinas, ou o ex-comandante do Exército, que aceitou uma ordem ilegal para comprar toneladas de cloroquina, não haja uma resistência, baseada na lei, baseada nas regras, baseada nos regulamentos, e essa vassalagem às ordens arbitrárias e imbecis de um banido das Forças Armadas. O Bolsonaro é um banido das Forças Armadas porque é um corrupto, porque é um camarada que trocou os pés pelas mãos. Portanto, um dos compromissos meus é construir uma estrutura de defesa em bases profissionais, sofisticadas e modernas do ponto de vista tecnológico, capazes de dizer não na proteção dos interesses nacionais brasileiros, mas haverá todo um processo de mudança na formação e nos critérios de promoção da cúpula das nossas forças de defesa. Miriam, muito obrigado pela participação. E a gente volta amanhã, né? Obrigada, queria agradecer as respostas e Milton, vou continuar ligado aqui na entrevista. Por favor, Miriam. Obrigado, Miriam. Bom dia. Bom dia. Cássia Godoy. Candidato, queria perguntar para o senhor a respeito da questão da Amazônia. É de todo impossível que vocês me chamem de Ciro, né? A ideia é tratar todos os candidatos e candidatas da mesma maneira. Por isso, esse termo, com todo o respeito que o senhor e os demais candidatos e candidatas merecem aqui. Então, candidato, eu gostaria de falar agora da questão da Amazônia, né? Os assassinatos recentes que nós tivemos de Bruno Araújo e Dom Phillips deixaram bem claro a situação de abandono dessa região do país. E aí eu estou falando tanto em relação à criminalidade, como em relação à proteção da população indígena e também preservação do meio ambiente. E sabemos que atualmente, infelizmente, estas questões, esses problemas acabam aí se amalgamando de uma maneira trágica. Gostaria de saber do senhor, caso eleito, o que o senhor vai fazer naquela região
para que a gente tenha a retomada dessa região como uma região que é gerida, que é administrada, que é parte do Brasil e que não pode ser abandonada como está hoje? Há 30 anos, Miriam, que o Brasil é guiado da mão para a boca, sem estratégia, sem projeto e sem planejamento de absolutamente nada. E cada vez que acontece um incidente gravíssimo, a barragem que explode em Minas Gerais, ou a morte de 130 pessoas nas encostas do Recife, dos morros do Recife, a gente é chamado a olhar para isso ou para aquele lado. Eu sou obrigado a olhar o Brasil como um todo, como pela minha vivência. E é porque o país não tem ferramenta de nada, de planejamento, porque nós nos prostramos ao improviso. E na Amazônia, que agora está na moda da vez, moda é uma palavra pouco delicada para a tragédia que nós estamos obrigados a assistir e que devastam a imagem do Brasil no estrangeiro, tem uma resposta óbvia. Primeiro, entender o problema. Hoje, 40 milhões de brasileiros vivem e trabalham e têm que sobreviver e ter renda na Amazônia. 40 milhões de pessoas. Por regra, essas pessoas migraram nas últimas 30, 40 anos, ou das plagas do sul, onde eu estou aqui hoje falando para vocês da casa do João Goulart, porque hoje é o dia que faz 18 anos da morte do ex-governador Leonel Brizola, e nós nos deslocamos todos aqui para São Borja, a terra dos presidentes, e eu estou dando essa entrevista aqui da casa do João Goulart, gentilmente cedida para eu fazer essa entrevista. Pois bem, no Brasil, nós chamamos o povo do Sul, o povo do Nordeste, para integrar a Amazônia, para não entregar. Esse era o slogan. Isso tem 30 aninhos. E a condição que nós demos a esse brasileiro, que não conhecia essa região tão difícil, de pegar malária, de ter dificuldades imensas de deslocamento, de abastecimento, era desmatar. O INCRA só dava o papel da terra para quem provasse que desmatou. Pois bem, 30 aninhos depois, desmatar virou crime inafiançável. Eles não compreendem isso, eles não entendem isso, eles não sabem fazer outra coisa, ninguém deu a eles a oportunidade de ver, não é, o extraordinário potencial de riqueza que a floresta em pé pode lhes dar, porque eles não têm o acesso à biotecnologia, sabe, a engenharia genética, uma nova farmácia, uma nova química, enfim, todo um aparato de bioenergia, de cosméticos que a Amazônia, né, e de remédios que a Amazônia pode dar. Não há esse passo, não há esse treinamento, não há essa capacitação. Se a gente entender isso, nós vamos entender por que a resposta tem sido essa selvageria ególatra, que o Bolsonaro, a ela aderiu, tirou 70% dos votos na Amazônia. O Bolsonaro tirou 70% dos votos na Amazônia. E o que ele faz pela Amazônia? Ele destruiu as precaríssimas estruturas de comando e controle, desmontou o ICMBio, desmontou a FUNAI, desmontou o IBAMA, né? Destruiu a capacidade operacional das Forças Armadas, que não tem efetivo, que não tem verba, que não tem tecnologia para administrar uma imensa faixa de fronteira seca, toda uma malha de garapés, rios e riachos, de bacias absolutamente, e isso acabou transformando o território nessa holding do crime. E na fronteira, que eu conheço bastante bem, ali onde aconteceram esses problemas, eu já visitei, especialmente Tabatinga, mais em cima na cabeça do cachorro. Você tem ali uma terra de ninguém também pelo lado do Peru, pelo lado da Colômbia. Na Colômbia menos porque está ali Letícia, que é uma capital de província. Mas do lado de cá está Tabatinga, e os ticunas e os índios. Então ali estabeleceu-se essa holding, que é o narcotráfico, claramente protegido por autoridades brasileiras, claramente protegidos por autoridades, inclusive das Forças Armadas. Não aconteceria se isso se não fosse verdadeiro. Bom, nós vimos o avião presidencial transportando cocaína. Isso é um problema dramático, e esse general Heleno calou a boca e calado está. Eu fui hóspede do general Heleno lá em Tabatinga, no quartel. Ele sabe o que está acontecendo lá e é o general encarregado da segurança institucional do país. O general Mourão foi designado para comandar a estrutura de comando e controle da Amazônia, gastou R$500 bilhão e não aconteceu nada. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, primeiro, um zoneamento econômico e ecológico. Ir ao território e definir a que pode e a que não pode. Descobrir novos potenciais que já estão na memória do INPA, já estão na memória do Emílio Gueldi, já estão na memória das universidades federais. Enfim, há uma expertise técnica, não é, na Amazônia e que tem que ser trazida ao centro dessa dinâmica de reconversão econômica, porque também eles se sentem muito mal de serem administrados, sabe, por uma espécie de despotismo esclarecido entre nós da praia, no eixo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro.
e boto Fortaleza aí para não nos excluir das lindas praias do Brasil. Então, fazer esse zoneamento econômico e ecológico é a única forma da gente começar a ordenar o território. E uma vez estabelecido o pode e não pode, preventivamente, entrar na Amazônia com um grande programa de reconversão produtiva, ensinar o nosso povo, financiá-lo, estabelecer estratégias de acesso a mercado, uma série de coisas. Pioneiramente, nós já fizemos isso e hoje ainda, com todos os prejuízos, 8% da produção industrial brasileira vem do Complexo Industrial de Manaus. Já foi feito isso em condição muito mais hostil. E hoje você pode disseminar essas práticas, não é, pelo interiorzão da Amazônia, porque os solos são distintos. Eu, por exemplo, trabalhei o licenciamento ambiental, né, e a execução da obra da BR-163 sustentável, que liga Santarém, Miritituba, no Pará, em Porto, até lá embaixo, Cuiabá. E isso foi feito de forma muito profissional, estabelecendo uma zona de amortecimento. Eu termino só agora. Estabelecendo uma zona de amortecimento é para dar exemplo prático do que eu estou falando. Mas agora essas unidades de conservação, reservas indígenas, estão todas sendo ocupadas de forma ilegal, porque o governo não existe na região. É que o senhor fez uma longa resposta e eu fui anotando vários pontos dessa sua resposta e eu não quero me perder também aqui, porque uma das coisas que fiquei na dúvida, quando o senhor fala eles, identifica pessoas que por desinformação exploram de maneira predatória a Amazônia, eu fiquei na dúvida se eles são os culpados, sejam eles quem forem, né, os culpados pelo que acontece na Amazônia, ou é governo e exploradores ilegais que vão para a Amazônia e exploram a população para retirar de forma ilegal os produtos de lá. Então, assim, eu queria que o senhor deixasse bem claro quem é realmente o responsável por isso. Existem as duas coisas, e você pode hoje, com sensoriamento remoto, que nós temos completamente, sem precisar do Elon Musk, que é uma picaretagem a mais do Bolsonaro, você vê claramente o seguinte: em uma semana, 1.000 hectares foram desmatados e queimados. Isso daí não é pequeno, não é agricultor desesperado para sobreviver, não é uma pessoa que encontra uma árvore de mogno morta e pode receber R$2.000, R$3.000 cortando essa árvore, e ele não entende, esse pobre, ele não entende que essa árvore vai apodrecer lá e ele não vai tirar R$2.000, R$3.000, que é suficiente para ele viver com a família dele 2 meses. Então, veja bem, você distingue assim. Aquele pequeno que só sabe fazer isso, ele tem responsabilidade, mas é venial, ele não sabe fazer outra coisa. Se ele não fizer isso, desmatar para plantar, para botar o boi, etc., etc., ele tem que ser apoiado num grande programa de reconversão. Mas esse que faz 1.000 hectares numa semana, isso é mecanizado, isso é um grileiro, e ele está associado nessa holding do crime. Hoje eles têm uma holding do crime, não duvide disso. Eu sei muito bem do que eu estou falando, eu conheço bem profundamente a realidade da Amazônia nas suas diversas variedades. Há uma holding do crime, a pesca ilegal, a extração ilegal de madeira, o narcotráfico, o contrabando de arma, um lava o dinheiro do outro e eles subornaram a estrutura e o Bolsonaro desmontou a estrutura de autoridade. E aí que entra o segundo ponto do que o senhor tinha falado anteriormente, que me chamou a atenção aqui. O senhor está dizendo que as Forças Armadas são coniventes com o crime organizado? Absolutamente. Não aconteceria nessa escala, e eu, evidentemente, tenho que ressalvar que não são todos. Mas hoje é indisfaçável. Nós temos um comando importante do Exército em Tabatinga. Nós temos uma estrutura importante do Exército na Cabeça do Cachorro. Nós temos uma unidade da Força Aérea no meio da floresta. E se alguém tem estrutura de inteligência na faixa de fronteira, com comunicação com os nossos vizinhos, são as Forças Armadas. Não aconteceria tal estado de anomia, de baderna, de absoluta falta de governança, se não for a conivência por ação, dolo ou por omissão de uma estrutura parcial das Forças Armadas do Brasil no território. Tá certo. Eu vou informar aqui aos nossos ouvintes e à rede toda da CBN que hoje, excepcionalmente, nós não teremos o repórter CBN das 8h30 da manhã, em função da entrevista que estamos fazendo com o candidato Ciro Gomes, do PDT. E nós temos agora a participação da nossa comentarista de política, Vera Magalhães. Vera, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia, candidato e todo mundo que nos ouve e nos assiste. Candidato, eu queria perguntar ao senhor sobre as suas propostas, né? O senhor tem um livro com propostas aí bastante avançadas, bastante ousadas e a todo momento o senhor fala em bilhões, mas a gente sabe que hoje em dia o orçamento da União está praticamente loteado e o Congresso tem uma grande ingerência quanto a ele, quanto à destinação desses recursos. Foi criada um tipo de emenda, a RP9, que é a chamada emenda do relator, que deu origem a uma espécie de orçamento secreto que é comandado a partir do Congresso. Como que o senhor, sendo eleito, vai lidar com isso? Como o senhor pretende acabar com esse mecanismo do orçamento secreto, sendo que o Arthur Lira ainda será presidente da Câmara, se o senhor assumir, e tudo mais constante, ele deverá ser reeleito para o comando da casa? Deus nos livre. Bom dia, jornalista Vera Magalhães, já que você é obrigado a me chamar de candidato, obrigado pela participação, sempre muito jovem e brilhante. Deixa eu lhe dizer, eu não quero ser presidente do Brasil para repetir a tragédia que está aí. Vamos acompanhar rapidamente, né? O Brasil se redemocratizou, tomando as eleições presidenciais diretas como paradigma disso, com a eleição do Collor. O Collor governou com essa gente e foi cassado. Não é? Depois veio o Fernando Henrique e governou com essa gente. Nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. Não é? E aparentemente nem sequer tem mais condição de disputar uma eleição. Veio o Lula, governou com essa gente e foi parar na cadeia. Veio a Dilma, foi governar com essa gente e foi cassada. Veio o Michel Temer, governou com essa gente e foi preso. Agora o Bolsonaro governa com essa gente, o Brasil está desmoralizado e o Bolsonaro desmoralizado. Então eu só posso ser presidente do Brasil, só quero ser, e peço muito ao povo brasileiro que pondere isso. Se for para mudar o modelo de governança política é essencial para mudar o modelo econômico, que também paralisou nossa economia por uma década inteira, que é a última década, em 120 anos de história. Ou seja, um colapso econômico dessa magnitude e um colapso político dessa absoluta não fuga. Será que existe alguma dúvida de que governar desse jeito só dá numa eterna crise que está cada vez mais se aprofundando? Então, veja, como é que eu penso resolver isso? Primeiro, são 4 providências e um gesto. O gesto é, eu vou abrir mão da minha reeleição em troca das reformas do país. Com isso, eu desarmo uma grande impertinência que o Fernando Henrique introduziu na nossa institucionalidade, que é o presidente entrar e, ao invés de cuidar de mudar o país, de organizar, de cumprir as promessas, vai cuidar de fazer conchavo para se reeleger. Ou não é isso que está acontecendo eternamente no Brasil? É exatamente isso. Então, eu abro mão, como um gesto, abro mão da minha própria reeleição em troca da reforma que o país precisa. Segundo, vou tentar ao máximo, como estou fazendo agora, tentando fazer agora com a ajuda de vocês, fazendo perguntas sérias, fazer que a eleição não seja um plebiscito entre Chico, Maria e Manel. Não seja uma disputa de egos, de personalidade, de carismas, de coisa como esse populismo rasteiro de Bolsonaro e Lula estão nos arrastando. Transformar a eleição, enquanto eu puder, numa disputa de ideias. Onde é que vem o dinheiro? Qual é o prazo? Como é que paga? Quanto é a meta? Como é que organiza o território na Amazônia? Quais são os interesses? Fere as feridas, aponta o dedo para os erros, para acumular forças em que o povo vota em mim, mas vota também no conjunto de ideias e propostas que eu estou fazendo. Isso estreita muito a distância entre um presidente que quer reformar o país, como eu quero, e um Congresso que tende a ser corrupto por uma fração, que eu acredito ser minoritária, mas fisiológico e municipalista por outra área. E eu entendo isso porque eu também fui o deputado federal mais votado proporcionalmente do país. Eu conheço bem por dentro como é que funciona o parlamento brasileiro, conheço as pessoas, porque é muito recente esse meu mandato. Então, veja, do próprio Bolsonaro eu fui contemporâneo deputado, do Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, um dos líderes do Centrão, eu fui colega, conheço e sei dialogar. Candidato, o senhor ainda não disse como o senhor vai desarmar o orçamento secreto com todas essas coisas. Você está com pressa, por isso que vai ter que ter paciência, porque eu vou explicar como é que faz. A gente só tem uma hora. Primeiro, abro mão da reeleição. Portanto, eu não vou fazer conchavo para me reeleger. Eu quero reformar o país. Segundo, transformo, ainda que os jornalistas tenham pressa, a minha participação no debate num conjunto de ideias concretas. E é como eu estou fazendo agora, por isso eu me perdoe se eu vou ser explícito. Porque isso diminui a distância. A população vota em mim e nas ideias. Terceiro, proponho nos 6 primeiros meses. A reforma será uma revisão constitucional com a legislação infraconstitucional toda junta, para ordenar institucionalmente a verdadeira baderna em que se encontra o país hoje. Então, propor nos 6 primeiros meses. Agora vem a chave
da resposta que você talvez quisesse que eu dissesse por primeiro, mas isso aqui tem um encadeamento lógico. Eu vou alargar a negociação, eu vou redesenhar o pacto dos governadores e de prefeitos, porque nesse momento 23 dos 27 estados estão quebrados. Se eu alargar essa interlocução, os deputados vão agora ter os governadores e prefeitos junto comigo, mediando a grande reforma do país. E só a eles, governadores e prefeitos, os deputados têm mais sensibilidade do que aos lobbies e grupos de pressão ou exercício selvagem da sobrevivência eleitoral que cada um deles tem, e eu entendo isso como uma questão humana. E, fim, se persistir o impasse, somente nos pontos em que o impasse persistir, eu vou usar a Constituição e mandar essas reformas a direto plebiscito popular. Emenda do relator acaba no dia que eu assumir o governo. Por um caminho da reforma, mas também pelo caminho do simples não cumprimento, a não execução orçamentária da emenda do relator. Tá certo. Obrigada, candidato. Obrigada, Milton. De nada, Cássio. é jornalista. Muito obrigado, Vera Magalhães, que também continuará com a gente participando das demais entrevistas aqui, então, com os candidatos convidados para essa série da CBN. Daqui a pouquinho a gente terá também o Bernardo Melo Franco ao nosso lado aqui participando dessa série. Candidato Ciro Gomes, a Cássia Godoy tem uma pergunta para fazer. Tinha que passar a palavra para você, né, Cássia? Isso, tem uma pergunta sim. Aliás, uma pergunta de ouvintes. Tem muitos ouvintes escrevendo para cá, viu, candidato? Quero lembrar aos nossos ouvintes que, além de nos escutar, eles também podem nos assistir. Dá para fazer isso no nosso canal no YouTube e dá para fazer isso também no Globoplay. No começo da nossa conversa, candidato, o senhor estava falando a respeito da questão do crédito, né, das pessoas endividadas, e nós temos muitas pessoas nessa situação no Brasil atualmente. E falou do crédito para essas pessoas, é uma proposta que o senhor tem, né, de fornecer crédito para essas pessoas. E o que os nossos ouvintes estão perguntando, mais de um, é como fazer isso quando a gente lembra o número de pessoas desempregadas que nós temos hoje no Brasil. Como dar crédito para quem não tem um trabalho, não tem renda para pagar esse crédito? Dar crédito é uma coisa de futuro. Eu preciso agir no passado. Eu preciso ajudar a família brasileira. Volto a lembrar o número. Isso aqui é uma política pública. Se fosse uma exceção, era problema individual. Mas 77,8% das famílias brasileiras estão no recorde do endividamento. Isso é um problema macroeconômico. E não é porque a proporção do povo brasileiro virou caloteiro. Isso não corresponde à verdade. Eu trabalhei muitas vezes com microcrédito, como ministro, como governador, como prefeito, e a inadimplência chega a menos de 1%, porque a população quer o seu nome limpo, a população só tem o seu nome para ter acesso a coisas essenciais hoje em dia. E o que aconteceu no Brasil? É uma política ruinosa de juros que o governo federal fez ao longo dos últimos 30 anos e está fazendo de novo. Então, repare, entendendo que isso é uma providência macroeconômica de grande central repercussão, é que eu montei essa estratégia e ela está experimentada. Uma estrutura financeira que manda e desmanda no Brasil faz questão de tentar desmoralizar, mas é relativamente simples. Deixa eu explicar. Hoje, você pega, por exemplo, o crediário da loja Marisa, o crediário da Casa Bahia. Eles têm uma carteira, não é? Ou as telefônicas, ou as companhias de energia, eles têm uma carteira de passivo e metem o nome do nosso povo, 65 milhões de pessoas, no SPC. O que é que eu faço sendo o presidente da República se eu tivesse a honra de servir a nossa nação? Eu faço um leilão reverso, eu chamo todos os grandes credores e faço um leilão reverso. Quem me der o maior desconto, eu vou chamar para renegociar, apoiando os devedores brasileiros, as famílias brasileiras. Então, vamos lá, Casas Marisa quer recuperar uma carteira de 2 bilhões de reais. Se ela me der um desconto, lá no Ceará a gente consegue fazer, o desconto vai a 90%. Mas não é só no Ceará. Quem olhar no Google aí, leilões do Serasa, vai ver que o desconto de 90% é muito fácil de obter. Por quê? Porque eles estão abrindo mão de espuma, juro sobre juro, multa. A pessoa tomou um crediário de R$400, pagou 200, está devendo 1.000. Por esse abandono do consumidor brasileiro, pela prevalência do setor financeiro na vida e na morte da nação brasileira. Então, aquele que der o maior desconto vem primeiro. E como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, mas vou também abrir para os bancos privados. Quem quiser fazer, venha, não tem problema. Nós vamos fazer uma substituição. Por isso que começa com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banrisul, o Banco do Nordeste, que são as estruturas de financiamento do Estado Nacional Brasileiro, em que nós vamos refinanciar esses 10%, 15% que já obtido o desconto, e só que eu vou trocar o juro de 300, 400, eu vou dizer o nome aqui, a Fininvest. Eu outro dia pilhei a Fininvest numa ação cobrando 1.000%
de juros de um crédito consignado de um cidadão idoso. Por quê? Porque realmente uma baderna criminosa o que tem acontecido no setor financeiro brasileiro em direção à economia popular e à economia empresarial. Então, nós vamos refinanciar trocando juros exorbitantes e absolutamente criminosos do cartel de bancos por um juro módico que remunere bem os custos de captação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Isso está tudo muito bem estudado. E eu troco um prazo de constrangimento por um prazo de 36 meses e faço um programa de reeducação financeira para ajudar o povo brasileiro a entender aquelas letrinhas pequenininhas que ele assina nos contratos de crediário e de crédito consignado e que, no fim, matam a família brasileira de vergonha e de humilhação. E o risco dessa família voltar ao endividamento, considerando as taxas de juros no país? Nós precisamos fazer um programa de reeducação financeira e este passivo vai ter que ser garantido. E a ideia também experimentada por nós, de forma muito eficaz, são determinadas ferramentas, por exemplo, fundo de aval ou aval solidário. O aval solidário funciona assim: cada 5 habitantes se reúnem, se confiam entre si e se apresentam coletivamente para fazer a operação. E um garante o crédito do outro. Só que a viabilidade disso é que se eu desconto 90%, o débito médio desce para R$ 1.000, R$ 1.200. Se eu divido R$ 1.200 por 36 vezes, a prestação vai ficar absolutamente praticável para a população brasileira. E quando eu lhe pergunto em juros, evidentemente a gente lembra do Banco Central e no seu programa de governo o senhor fala em quebrar a independência do Banco Central. Como é que o senhor pretende fazer isso? Por que o senhor pretende fazer isso? E de que maneira o senhor entende que isso vai resultar em uma política econômica melhor, uma política monetária melhor? Bom, vamos botar o nosso povo na jogada para entender. O Banco Central é quem diz a taxa de juros. Mas o Banco Central diz a taxa de juros administrando o passivo do governo, a dívida pública. O Banco Central é quem diz da taxa de câmbio, ou seja, o valor da nossa moeda em comparação com o dólar. Portanto, ele diz do preço da comida. Porque a gente não compra dólar, mas come pão. Pão é feito de trigo e trigo é comprado no estrangeiro em dólar. Diz do preço do remédio, porque a gente não compra dólar, mas toma remédio. O Brasil quebrou a sua indústria farmacêutica. Por regra, 80% da química fina do Brasil vem do estrangeiro. Como é que eu posso deixar dois preços centrais que dizem da vida e da morte da nação brasileira entregue à raposa tomando conta das galinhas? O que a gente deseja com o Banco Central, e lembre-se que eu já fui ministro da Fazenda, eu já tive o Banco Central subordinado à minha autoridade. E eu só fiz coisa séria. Não aconteceu um desatino, não aconteceu uma intrusão, não aconteceu uma manipulação de absolutamente nada que não fosse muito sério. Portanto, será assim comigo. Agora veja qual é a autonomia contra a qual eu me insurjo. É uma que o Centrão e o Lira, que nós estamos há pouco comentando sob o ponto de vista de orçamento secreto, roubalheira, e agora esse absurdo que estão fazendo em relação à Petrobras, o Lira, aproveitando que nós estávamos todos comovidos com a morte de milhares, centenas de milhares de brasileiros na pandemia, e agora, recentemente, passou de forma virtual, sem votação física dos deputados, um estatuto de autonomia que entrega ao setor financeiro brasileiro cartelizado o Banco Central. Eu não convivo com isso um único dia sequer. O que é que eu vou fazer? No primeiro dia, eu peço aos cavalheiros que se demitam. Peço a eles que se demitam e garanto que eles vão se demitir. Por que o senhor garante? Eu já ouvi o senhor falando isso e com uma convicção de que eles vão se demitir. Que poder é essa caneta que o senhor vai ter? Eu já fui governador, já fui prefeito, já fui ministro da Fazenda, já comandei o Banco Central e eu sei que eles se demitirão. É a mesma coisa que o Bolsonaro fez com o presidente da Petrobras? Não, absolutamente não. Absolutamente não. Não compare uma empresa de economia mista com acionistas minoritários, com governança corporativa, que é a Petrobras, e eu tenho uma proposta para ela, com o Banco Central, que é uma autarquia federal. O Banco Central não é do mercado, não. Mas é que tem um mandato, né, candidato? Não, tem mandato a partir da determinação do Centrão e do Lira agora, a partir de agora. Vão sair. Garanto a você e ao povo brasileiro que eles não ficam um dia comigo. Até porque a prisão em flagrante também é uma ferramenta para quem comete crime continuado. Sabe, swap cambial, informação privilegiada, pós e pré-fixados, eles sabem do que eu estou falando e não durarão um dia sequer num governo meu. Mas não é por qualquer tipo de birra, é que tudo no Brasil depende disso. Eu não vou mudar a política econômica, o modelo econômico, se eu não tiver a ferramentaria institucional que o mundo inteiro tem. E eu quero substituir essa autonomia criminosa que o Lira e o Centrão deram ao setor financeiro,
entregando o Banco Central a eles, por um estatuto de autonomia verdadeiro. Por exemplo, o Fed norte-americano tem autonomia. Mas como é o Fed americano? Ele tem um mandato duplo. Ele persegue a menor inflação a pleno emprego. Então, repare, a inflação nos Estados Unidos hoje é 8%, a taxa de juros não passa de 3%. No Brasil, nós estamos mandando 1,5% de aumento da Selic e cada 1,5% disso, sabe para onde vai a conta, meu caro Milton? Só para dizer que isso é do interesse público, vai para o Tesouro Nacional. E o Banco Central atira com taxa de juros num preço que é administrado pelo governo, absolutamente insensível à taxa de juros. Qual é o efeito da taxa de juros sobre o preço da gasolina e do diesel, que subiu agora 14% o óleo diesel? Ou da energia elétrica. O governo determina 25% de aumento na energia elétrica do Ceará, 17% da energia elétrica no Brasil, e o Banco Central atira com a taxa de juros na inflação que o próprio governo produziu. Ou os alimentos. A China entra comprando os alimentos, o preço dos alimentos sobe, o Banco Central brasileiro atira com a taxa de juros criminosa, mata a economia, mata as famílias, mata as empresas, destrói os empregos. E a pergunta simples, qual é o efeito da taxa de juros sobre o preço da soja que subiu puxado pela China? Percebe? Ou a gente entende isso, ou não vamos entender que o Brasil é um país que está sendo assaltado e esse assalto agora está sendo institucionalizado, está sendo regrado, está sendo congelado, de maneira que eu volto a dizer, só quero ser presidente do Brasil se for para mudar. Mudar o modelo econômico e mudar o modelo de governança política corrupto que nós temos. Só para aproveitar algumas menções importantes que o senhor está fazendo em relação a combustíveis, e essa é uma preocupação de todos os brasileiros hoje em dia, queria ouvi-lo a respeito da sua política de preços de combustíveis. O que o senhor defende e o que o senhor pretende implementar caso seja eleito? Minha cara Cássia, deixa eu tentar de novo ajudar o nosso povo a entender o que parece ser um assunto complicado. Como é que se forma o preço de um sanduíche na Praça Central de Macapá? É assim, quanto custa o pão, quanto custa o presunto, quanto custa o ovo, mais os 10% que é o lucro do cidadão que está trabalhando para vender esse sanduíche. Isso é uma coisa normal, a estrutura de custo mais rentabilidade forma o preço das coisas. Por quê? Porque se esse preço sair do ponto de equilíbrio, vem outro vendedor de sanduíche e toma o freguês. No caso dos preços administrados pelo governo, não existe concorrência. Então, vamos permitir que o povo entenda isso, para justificar que o preço da Petrobras tem que ser, como é no mundo e nos manuais de economia, administrado pelo governo. Por quê? Porque a Petrobras é um monopólio. Então, se ela é um monopólio, é o governo que tem que administrar o preço, porque não existe concorrência para dar equilíbrio ao mercado concorrencial, que garante um preço ótimo para que o freguês não seja lesado. Então, repare, qual é o preço que o governo deve administrar? Sério, deve ser o custo de produção, mais a amortização do passivo, mais a remuneração da depreciação do imobilizado, mais um lucro que tenha razoabilidade em relação ao mundo daquele setor, no caso do petróleo. Então, repare, sabe quanto custa produzir um barril de petróleo no Brasil? É um dos mais baratos do planeta Terra. Graças ao extraordinário talento da Petrobras, da nossa engenharia, do sacrifício que o povo brasileiro fez por décadas para construir essa portentosa companhia, nós estamos tirando um barril de pré-sal por $10 o custo. $10. E aí, a gente se botar imposto, frete, lucros, distribuição, etc., etc., chega a $30. Não devia ser isso que nós cobramos? $30 é o custo, mais um lucro. Quanto é o lucro? Vamos olhar para a Esso, para a British Petroleum, para a Shell, para a Total, que são as grandes corporações, para a empresa da China, para a Statoil da Noruega, que são as grandes corporações, para a PDVSA, para a Saudi Aramco e tal. Vamos olhar. O lucro delas está ao redor de 8%, 9%. A Petrobras está espoliando o povo brasileiro, desde o dia do Michel Temer para cá, tomando um lucro de 38%, explorando o povo brasileiro que está saindo do gás de cozinha para a lenha e para o álcool e enchendo os postos de saúde e ambulatórios com criança queimada. Os motoristas de táxi estão arrancando os cabelos, os motoristas de caminhão estão destruindo as suas atividades, os caminhoneiros não se consegue mais construir uma estrutura de custo que está impactando pelo diesel, os alimentos, tudo no Brasil, para fazer o financiamento absolutamente fora da curva de um lucro selvagem, descabido e extraído de um monopólio estatal, que é o lucro da Petrobras. Qual é a política de preço que eu pretendo implantar? Aquela que está óbvia no meu raciocínio. Custo Petrobras em real, mais uma rentabilidade em linha com as melhores práticas internacionais.
Isso significa que nós vamos cobrar o barril de petróleo por quanto custar produzir o barril de petróleo aqui dentro, e não por um preço de paridade de importação, em que a Petrobras importa 30% do óleo diesel que nós usamos aqui, bota o custo do frete, bota o seguro, bota todos os custos e contamina os 70% que ela faz aqui em dólar. Vocês não têm ideia, o Brasil está sendo assaltado. O Brasil está sendo assaltado e o canalha que está na presidência da República fazendo esse teatro de mau gosto porque não tem coragem nem competência para mexer nisso. Eu vou passar a palavra para o Bernardo Melo Franco, mas antes quero abrir um parênteses aqui, até para colocar os números no parâmetro mais próximo da realidade. O senhor falou de lucro da Petrobras. A Petrobras teve 31, alguma coisa de lucro no primeiro trimestre desse ano. E houve empresas, uma empresa chinesa, pelo menos no mesmo setor, que teve lucro maior, 37%. Todas as empresas, não é verdade. Aliás, ganharam muito dinheiro. Eu vi isso no Globo, isso é mentira. A Petrobras teve um lucro no ano passado, porque esse ano não dá para apurar ainda. Nós estamos no quarto mês, no quinto mês. A Petrobras teve um lucro no ano passado de 38%. E o lucro médio das companhias do mundo, médio, é de 9%. Eu estou bem seguro dos números que eu estou dizendo. O resto é mentira e manipulação. Claro que não sua. Bom, mantendo aqui então só esses dados que o senhor está se referindo, o senhor citou o número do ano passado da Petrobras. É isso, 38%. O demonstrativo financeiro divulgado pela Petrobras agora no primeiro trimestre foi 31%. Mas, enfim, o que não nega em nada um número ou outro de que todas as petroleiras estão sim ganhando muito dinheiro nesse momento, porque estamos falando de um mercado internacional que é o parâmetro para a definição dos preços aqui no Brasil, e é isso que o senhor está propondo, fazer essa modificação. Mas me permita passar a palavra para o Bernardo, que está na ponta da linha aí. Imagino também interessadíssimo aqui em trazer alguma outra informação, Bernardo. Muito bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, candidato Ciro. Obrigado pelo espírito democrático aí de debater abertamente suas propostas. Candidato, ficando nesse assunto da Petrobras, ontem nós assistimos à demissão do terceiro presidente da Petrobras em 3 anos de governo Bolsonaro. Isso sem contar o quarto que foi indicado nem chegou a tomar posse. Queria lhe perguntar, passando a margem da política de preço que o senhor já falou, o que mudaria no seu governo na governança da Petrobras? Como é que se resolve a questão da governança, da indicação de presidente e como é que o senhor lida com pressões como as que a gente está assistindo agora do Centrão, que agiu abertamente pela derrubada desse presidente consumada ontem? Bom dia, jornalista Bernardo Melo Franco, é uma minha saudação e eu que agradeço o privilégio de falar a gente tão qualificada quanto você e o nosso companheiro da CBN. Veja, eu tenho que profissionalizar a Petrobras, porque a Petrobras, do Fernando Henrique para cá, tem sido objeto de muita coisa errada. Ou a manipulação fisiológica e corrupta, Fernando Henrique e Lula, ou a manipulação fisiológica e corrupta e absolutamente trágica do Bolsonaro. Então é preciso, de fato, profissionalizar. Como é que a gente faz isso? Eu quero fazer com duas providências de curto prazo e uma providência que vai ter efeito a médio e longo prazo. A primeira providência de curto prazo é estabelecer para a Petrobras um contrato de gestão. Ou seja, nós pegaremos o benchmark mundial, os padrões de eficiência, funcionário por faturamento, etc., e vamos estabelecer um contrato de gestão e vamos fazer uma diretoria profissional que eu quero recrutar de dentro da própria Petrobras. E eles serão obrigados, portanto, ciclicamente, com avaliação periódica, com controle da sociedade, transparência absoluta, a cumprir esses estándares, esses padrões de lucratividade, de eficiência, de compliance, de governança corporativa, enfim, todos os indicadores. Eu tenho vivência disso, inclusive na iniciativa privada. Porém, para fazer isso, eu tenho que me assenhorear da Petrobras, mais uma vez. Ela está hoje, como nós estamos vendo, entregue aí à baderna absoluta. Não é? Por quê? Porque existe uma esquizofrenia na Petrobras. Ela é um monopólio estatal, mas o Fernando Henrique e o Lula venderam para os estrangeiros 60% do capital não votante da Petrobras. E esse investidor tem direitos contra a Petrobras. Eu não estou satanizando o direito deles. Só que quando ele manda um representante para o Conselho de Administração, esses direitos do acionista privado, banqueiros estrangeiros e brasileiros, é a lucratividade máxima no curto prazo. Essa é a lógica do capitalismo financeiro, é extrair o máximo de rentabilidade no mais curto prazo com menor risco. Só que a Petrobras, ela diz da vida e da morte da economia do Brasil, em coisas que também nem estamos discutindo, porque a conjuntura está tomando, enfim, a atenção de nós todos. Mas a questão do protagonismo tecnológico.
O Brasil tem pouquíssimas corporações com capacidade de investimento, inteligência, engenharia para liderar uma reconversão tecnológica em direção à economia verde, de baixo carbono, que só a Petrobras pode fazer. Então, repare, primeiro, um edital anunciando a nova política de preços que será estudada e anunciada como a PPE. Para ficar na sigla, eu vou trocar a política de paridade de importação por uma política de paridade de exportação. Isso faz uma diferença imediata para diminuir o preço dos combustíveis e derivados de petróleo para o povo brasileiro. Eu vou, a partir daí, causar uma queda, que já está acontecendo. Hoje é trágica a queda na Petrobras pelo absoluto caos com que o Bolsonaro tragicamente tem administrado esse acervo precioso da vida brasileira. Então, o que eu vou anunciar? Vou anunciar a disposição do acionista controlador de comprar em leilão reverso, ou seja, quem vender por mais barato terá preferência de compra, tantas ações quantas queiram se vender, até integralizarmos de novo 60% do capital controlador da Petrobras. Com isso, eu quero transformá-la, e aí terei absoluto senhorio sobre sua gestão, eu quero transformá-la numa grande companhia de energia limpa, de energia verde. O Brasil será o principal polo mundial de hidrogênio verde. A Petrobras terá protagonismo em energias eólicas, energia solar, biomassa e todas as outras formas de energia modernas. Essa reconversão precisa que o Brasil tenha a capacidade de entender e acelerar o processo, que nós temos que matar o uso de combustíveis fósseis no mais breve tempo possível. Mas enquanto isso não acontecer, o diesel, a gasolina, o querosene de aviação, que está explodindo o preço das passagens aéreas e o gás de cozinha da nossa dona de casa, tem que ser oferecidos a preço razoável para o povo brasileiro. Bernardo? Candidato, obrigado. Queria fazer uma pergunta rápida sobre Congresso. O senhor disse aí mais cedo, quando a Vera falou sobre possível reeleição do Arthur Lira, o senhor falou, Deus nos livre, mas o senhor ainda não explicou como é que o senhor conseguiria governar com o Congresso que está aí. Seu partido, PDT, perdeu muitos deputados, inclusive agora na janela partidária, está com apenas 19 cadeiras na Câmara. Então, dia 1 de governo ali, começa a se discutir sucessão da presidência da Câmara. Queria saber como é que o senhor pensa em montar uma base parlamentar, chegar pelo menos ali no número de metade do plenário. Quais são os partidos que o senhor vai procurar? O senhor tenta montar uma aliança mais à esquerda, como a que sustentou os governos Lula e Dilma? O senhor parte para os partidos do Centrão? Como é que o senhor monta uma base mínima para governar com esse Congresso que tem aí hoje? Pelo que a gente imagina, Você não acredita mesmo que o Lula... assim. Você não acredita mesmo que o Lula governou com base numa aliança à esquerda, não é? Você está fazendo um esforço de retórica. Porque o Arthur Lira, não, mas tinha ali 130, 120, 140 deputados. Hoje o PDT tem só 19. Para encaminhar Como é que o senhor faz a matemática? Para a gente encaminhar a resposta, tem que partilhar o diagnóstico. O Lula não governou. O Lula governou com o Centrão. O Ciro Nogueira tinha ministro no governo da Dilma. Então, vamos mudar de assunto. O Valdemar Costa Neto foi condenado e preso no escândalo do Mensalão, porque o Lula deu o DENIT para ele roubar. O Roberto Jefferson, o Lula deu a ele o correio para ele roubar, e o Roberto Jefferson dali detonou o escândalo do Mensalão. Então, veja, o que eu estou querendo propor é uma mudança do modelo de governança política do país. Dizendo o quê? Primeiro, se eu for eleito, Bernardo, você sabe que eu não sou o favorito. Eu estou numa guerra contra o sistema. E eu quero estabelecer essa guerra contra o sistema. O que supõe, se eu ganhar, eu venci o sistema. É quase impossível, mas ciclicamente o povo brasileiro produz essas grandes disrupturas. Porém, eu sou um democrata. Eu vou me eleger, evidentemente, esses números do passado do PDT serão absolutamente outros. Porque se eu me elejo, é a tradição do Brasil, eu arrasto comigo uma bancada que tende a ser aí uma bancada de 60, 70 deputados ou, vamos lá, 50, 60 deputados. O que não elide o argumento de que eu vou precisar compor. Como é que eu vou fazer? Eu não sou candidato a ditador. Eu sou candidato a presidente do Brasil, então eu vou negociar com quem o povo eleger. Agora, a diferença que eu juro ao povo brasileiro, que eu posso demonstrar, porque vem da minha vida, é o que eu vou negociar e como eu vou negociar. Aí eu garanto e juro ao povo brasileiro, porque eu tenho história para trás. Então eu vou negociar com quem quer que o povo brasileiro eleja. Mas eu vou negociar com base em concretudes que eu estou propondo. De novo, abro mão da minha reeleição, não tenho medo de CPI, porque não tenho rabo de palha. E o Itamar Franco governou assim. O Itamar Franco, eu fui ministro dele. O Itamar Franco foi o único que saiu pela porta da frente e não cedeu ao Centrão, porque quando houve ameaça, me lembro Antônio Carlos Magalhães denunciando que havia corrupção, ele chamou Antônio Carlos Magalhães, abriu a porta do gabinete, depois abriu a outra porta, vejam no Google, e mandou os jornalistas entrarem.
O Centrão da época quis chantagear o Itamar, denunciando suspeição sobre o braço direito do Itamar, o Argrives. Ele afastou o Argrives e pediu uma apuração preferencial. E é assim que eu governei também. Portanto, só governa com essa gente quem tem a ambição do poder, que é o Lula e o Bolsonaro, e quem tem medo de CPI com filho ladrão, que é o Lula e o Bolsonaro. Eu nem tenho filho ladrão, nem tenho medo de CPI. Portanto, vou negociar, mas vou negociar à luz do dia, vou negociar a reforma que eu estou propondo ao povo brasileiro e, quando persistir o impasse, eu vou mandar isso direto a plebiscito popular. Candidato. Essa é a chave, energizar a democracia brasileira, botar o povo na jogada. Candidato, quero agradecer a participação do Bernardo. Volta amanhã com a gente. E uma última pergunta para o senhor responder com a Cássia Godoy. Candidato, eu gostaria de ouvi-lo a respeito, na avaliação do senhor, como que a justiça brasileira e a saúde devem lidar com a questão do aborto. E aí eu estou perguntando, inclusive, a respeito das condições em que o aborto é legalizado no Brasil. A gente está vivendo, nesse momento, uma situação limite de uma criança de 11 anos em Santa Catarina que foi vítima de estupro, acabou engravidando e essa criança estava sendo mantida longe da família, longe dos pais, isolada numa espécie de casa de acolhida para que não tivesse acesso ao aborto legal. O senhor acredita que casos como esse que estão acontecendo neste momento no Brasil nos mostram que a gente tem que discutir essa questão, inclusive em relação aos casos em que o aborto já é autorizado? Veja, esse é um assunto extraordinariamente grave e delicado, muito grave e delicado, porque para além da nossa lúcida preocupação com a saúde, com a integridade, com a autodeterminação da mulher sobre o seu próprio corpo, interagem com esse assunto valores morais de grande e grave transcendência, valores religiosos de gravíssima transcendência para uma nação de formação cristã. Portanto, eu considero que aquilo que está na lei hoje tem que ser garantido como está na lei, até que a representação popular, legítima, altere essa lei. Mas não é o presidente da República que faz isso. Eu considero de uma grande leviandade, por exemplo, o Lula dizer que todo mundo tem direito ao aborto. Como ele, não tendo sido presidente por 2 mandatos e mandado em mais 2 mandatos do PT, não mexeu uma linha nesse assunto. Porém, avançar sobre esse tema sem ter poder, o presidente da República não tem, significa instrumentalizar uma reação, uma gente aí que está usando esses temas de costumes, esses temas morais, para banir do povo a percepção de que o que nós precisamos fazer é debater aquilo que está ao alcance da política. O que está ao alcance da política é emprego, salário, juro, renda, aposentadoria, infraestrutura, investimento, retomada do desenvolvimento. Candidato Ciro Gomes, quero agradecer a sua gentileza de ter aceitado participar dessa hora de entrevista aqui, desta conversa, trazendo alguns dos seus pontos de vista em relação aos problemas mais importantes do Brasil. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton Jung, e peço a vocês, se o Lula não quiser ir o Bolsonaro, me dê o tempo que eu tenho muita coisa para falar. Tá bom, muito obrigado. Candidato Ciro Gomes, candidato pelo PDT, nosso primeiro entrevistado nesta série especial promovida pela Rádio CBN.